Bom, pessoal, nós vamos resolver essa questão aqui, tá? Ele dá o seguinte: z é uma função de x e y, né, de duas variáveis, e ele diz que x é r cosseno θ e y é r seno θ. Ou seja, z, né, é função de x e y, e o x é função de r θ, e o y é função também de r θ. E aí ele pede para mostrar que, aliás, ele pede para calcular, né, a derivada de z em relação a r e a derivada de z em relação a θ. E pede para mostrar essa igualdade aqui. Bom, aqui a gente pode usar aqui aquele método lá da árvore, né? Tem z, o z é função de x, y, e o x é função de r e função de θ. Mesma coisa o y, é função de r e é função de θ, tá? E aí, então, como é que a gente calcula a derivada de z, né, em relação a r? A derivada de z em relação a r é igual a derivada de z em relação a x vezes a derivada de x em relação a r. De x em relação a r. Mais, né, a derivada de z em relação a y, derivada de z em relação a y, vezes a derivada de z em relação a r, né? Que a r é a derivada que nós queremos, né? A derivada de z em relação a r. Então, você vai pegar a derivada de z em relação a x, e depois x em relação a r, de z em relação a y, e aqui é y em relação a r, tá? Bom, só que a derivada de x, né? A derivada de x em relação a r, então é só cosseno, né? Então, aqui fica só derivada de z em relação a r, em relação a x, aliás, em relação a x, vezes a derivada de x em relação a r é cosseno θ, mais a derivada de z em relação a y, e a derivada de y em relação a r é o seno. Então, seno θ. E a gente faz a mesma coisa para a derivada de z em relação a θ, né? A derivada de z em relação a θ é a derivada de z em relação a x, derivada de x em relação a θ, derivada de z em relação a y, derivada de y em relação a θ. Só que agora, a derivada de x em relação a θ, né, é o derivado do cosseno, né, menos seno. Então, ficaria menos r, né, porque aqui eu tenho a derivada de x aqui, seria menos r cosseno θ, né. Então, seria menos r, derivada de z em relação a x, e a derivada do cosseno é menos seno. Então, ficou menos seno θ, mais de y em relação a θ, né? Y em relação a θ, derivada de seno é cosseno, tá? Então vai ficar r derivada de z em relação a y, e aqui eu tenho cosseno θ. Então aqui eu tenho as duas derivadas, tá? A derivada de z em relação a r e a derivada de z em relação a θ. Na verdade eu tenho o seguinte, então, né? Eu tenho a derivada de z. Eu vou colocar isso em outra folha, tá? Porque esse outro item aqui, tá? Ele é um pouco mais extenso. A gente vai ter que resolver um sistema linear. Eu tenho aqui a derivada de z em relação a r é igual a derivada de z em relação a x vezes o cosseno θ, mais a derivada de z em relação a y seno de θ. Seno de θ. E eu tenho a derivada de z em relação a θ, derivada de z em relação a θ é igual a menos r derivada de z em relação a x seno θ mais
R derivada de Z em relação a Y cosseno θ. Tá? Eu tenho aqui as duas equações, né, do item A que ele pediu para determinar, e para fazer esse outro item aqui, tá? O item B, a gente vai fazer o que? A gente vai determinar quem é essa derivada aqui e quem é essa derivada aqui, a partir dessas duas equações. Ou seja, a gente vai... Aqui eu tenho a derivada de Z em relação a R e a derivada de Z em relação a θ, né? Expressas aqui em função da derivada de Z em relação a x, né? Aí agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai tirar os valores aqui da derivada de Z em relação a x e a derivada de Z em relação a y, tá? Então, o que a gente vai fazer? Para isolar aqui, né? Para isolar a derivada de Z em relação a x, né? Encontrar a derivada de Z em relação a x e a derivada de Z em relação a y, vou fazer primeiro o seguinte: vou multiplicar aqui primeiro por R seno θ, R seno θ, e aqui eu vou multiplicar por por cosseno. Porque se eu multiplicar aqui por R seno, tá, ó, R seno aqui, e aqui multiplicar por cosseno, essas duas primeiras aqui, esses dois primeiros termos ficam iguais. Então aqui eu vou multiplicar por cosseno. Ok? Então eu vou multiplicar essa equação aqui por R seno, e essa daqui eu vou multiplicar por cosseno. Então como é que a gente vai ficar aqui? A gente vai ficar com R derivada de Z em relação a R igual R derivada de Z em relação a x. Aí eu vou ter cosseno seno, cosseno θ, seno θ, mais derivada, aqui eu tenho R derivada de Z em relação a y seno ao quadrado. Tá? Então eu multipliquei essa primeira equação aqui por R seno θ. Então quando a gente multiplica por R seno θ, aqui vai ficar R seno θ vezes isso aqui, né? Aqui está faltando um R seno. Um seno aqui. Um seno θ bem aqui. E bem aqui, tá, agora aqui nessa segunda equação a gente vai multiplicar por cosseno, tá? A gente multiplicar isso aqui por cosseno, o que a gente vai obter? Cosseno derivada de Z em relação a θ, derivada de Z em relação a θ, cosseno, igual a, aqui eu tenho menos R, derivada de Z em relação a x, e aí eu vou ter seno θ cosseno θ, né? Ou seja, cosseno θ, seno θ, mais, e aqui eu multiplicando por cosseno, eu vou ter R derivada de Z em relação a y, derivada de Z em relação a y, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Bom, e agora? Agora a gente vai somar essas duas equações aqui. Quando a gente soma essas duas equações, o que a gente obtém? Veja, essa daqui, essa primeira parcela aqui, essa daqui, com essa vai cancelar porque são iguais, né? Tem sinal contrário, ó. Os sinais são contrários. Essa daqui, com essa, né, ó, você vai ter seno quadrado, mas cosseno ao quadrado, você vai colocar isso aqui em evidência, certo? R derivada de Z em relação a Y em evidência, aí vai aparecer seno quadrado, mas cosseno ao quadrado, que é 1. Então, vai ficar o quê? Vai ficar R derivada de Z em relação a Y igual a essa soma aqui, né? R derivada de Z em relação a R seno θ mais a derivada de Z em relação a θ cosseno θ. Ok? Bom, aí é só tirar o valor agora de Z, a derivada de Z em relação a Y, né? Então a gente pode dizer que
a derivada de z em relação a y é igual a 1 sobre r, então assim, r derivada de z em relação a r, seno θ, mais derivada de z em relação a θ, cosseno θ. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa, certo? A gente vai de novo usar essa mesma equação aqui, esse mesmo par de equações aqui, tá? Só que agora, em vez de fazer essa multiplicação aqui, certo? De multiplicar por r seno θ aqui e cosseno θ aqui, a gente vai multiplicar em cima aqui. Agora a gente vai multiplicar isso daqui, tá? Essa equação aqui a gente vai multiplicar por r cosseno θ. A gente vai multiplicar por r cosseno θ. E essa daqui a gente vai multiplicar por menos seno θ. Tá? Bom, então quando a gente fizer isso, vou botar aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte. Então vai ficar r cosseno θ vezes isso daqui. Então vai ficar r derivada de z em relação a r cosseno θ. Tá? Então isso aqui vezes isso aqui vai ficar r derivada de z em relação a r cosseno θ, que é isso aqui. Aí igual, né? Igual, multiplicar isso aqui por isso, vai ficar a derivada de z, vai ficar um cosseno quadrado, né? Então vai ficar r derivada de z em relação a x cosseno quadrado, mais derivada de z, vai ficar r derivada de z em relação a y, aí eu tenho seno cosseno, né? Vezes seno θ cosseno θ. Tá? E agora, essa segunda equação aqui nós vamos multiplicar por menos seno de θ. Então aqui vai ficar a derivada de z menos a derivada de z em relação a θ seno θ, né? Menos a derivada de z em relação a θ seno θ igual, nós multiplicarmos aqui por aqui, tá? Vai ficar positivo aqui, vai ficar seno quadrado. Então vai ficar r derivada de z em relação a x seno ao quadrado de θ menos, né? Menos aqui, tá? Menos r derivada de z em relação a y. E aí eu tenho cosseno de seno θ. Seno θ cosseno θ. Seno θ cosseno θ. Ok? Aí vai fazer a mesma coisa, a gente vai somar também essas duas equações aqui. Quando a gente somar essas duas equações aqui, a gente repara que aqui, ó, vai ficar... Aqui vai subtrair esse com esse, são iguais, né? Vai cancelar. Aqui a mesma coisa, vai ficar derivada de z em relação a x, vezes r, porque seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1. Então, a r, a derivada... Eu vou colocar logo aqui, porque vai ficar a derivada de z em relação a x vai ser igual a 1 sobre r. 1 sobre r, opa, a derivada de z em relação a x vai ficar 1 sobre r, tá? Tirando o valor aqui, ó, porque isso aqui vai ficar 1, tá? Seno quadrado mais cosseno quadrado vai dar 1, então vai ficar r derivada de z em relação a x igual a 1 sobre r dessa soma aqui, né? De r derivada de z em relação a r cosseno θ menos derivada de z em relação a θ seno θ. Isso aqui. Aí agora a gente tem essas duas aqui. Agora a gente vai fazer exatamente aquela expressão
que foi dada, né? Lá, a gente vai ver o que é o quadrado dessas duas, certo? Para tentar chegar nesse outro lado de cá. Bom, agora a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai fazer derivada de z em relação a x ao quadrado e a derivada de z em relação a y ao quadrado para tentar chegar nessa, desse outro lado de cá da igualdade, tá? Então aqui eu já tinha, nós já tínhamos encontrado aqui a derivada de z em relação a x e a derivada de z em relação a y. O que vai ser isso aqui ao quadrado, né? Então, o que vai ser a derivada de z em relação a y ao quadrado? Vai ficar igual, posso dizer que é 1 sobre o r ao quadrado vezes o quadrado disso, né? Só que o quadrado disso que está aqui é o quê? Bom, a gente vai levar ao quadrado, tá? Então vai ficar isso aqui ao quadrado, r ao quadrado, vezes a derivada de z em relação a r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, menos duas vezes, né? Isso por isso, tá? Então eu vou ter r derivada de z em relação a r, derivada de z em relação a θ, vezes seno cosseno. Seno θ, cosseno θ, tá? Mais isso aqui é o quadrado. Ou seja, então eu vou ter mais a derivada de z em relação a θ ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ aqui. Ok? Bom, a gente vai fazer a mesma coisa para cá. A derivada de z em relação a y ao quadrado é igual a 1 sobre r ao quadrado. Vai ficar igual. Isso aqui é o quadrado. R quadrado. Derivada de z em relação a r ao quadrado. Seno ao quadrado. Seno ao quadrado. E aí, de novo, né? Esse produto aqui. Mais, que agora é mais, né? Mais duas vezes r derivada de z em relação a r, derivada de z em relação a θ, seno θ cosseno θ. Seno θ cosseno θ. Somado com isso aqui ao quadrado. Derivada de z ao quadrado, derivada de z em relação a θ ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Ok? Bom, agora é só somar essas duas coisas, né? E aí, quando a gente somar, veja que eu vou ter que multiplicar isso aqui dentro, né? Isso aqui também, aqui dentro desse colchete. Mas repare o seguinte, que essa expressão que está aqui, 2r, derivada de z em relação a r, derivada de z em relação a θ, seno θ cosseno θ, é exatamente igual isso daqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa, só que aqui está negativo e aqui está positivo, tá? Então vai cortar. Quando eu multiplicar isso aqui, né? Vai continuar igual, tá? E aí quando a gente somar, vai cortar. Então, o que vai ficar na verdade? Vai ficar o seguinte, né? Então, a derivada, pode dizer que a derivada derivada de z em relação a x ao quadrado, mais a derivada de z em relação a y ao quadrado vai ficar igual. Olha só, então, isso daqui multiplicado com essa primeira parcela aqui, o R2 vai embora com R2, né? E aqui também, R2 vai embora com esse R2 aqui. E aí, você vai somar isso aqui com isso aqui. Só que quando você somar isso com isso, né? Você vai botar a derivada de z em relação a R, né? Ao quadrado da evidência, vai ficar sendo quadrado, mas contando no quadrado que é 1. Então, vai ficar só a derivada de z em relação a r, derivada de z em relação a r, tá? Ao quadrado. Mais. Agora, isso aqui vai multiplicar aqui, isso aqui vai multiplicar aqui, só que como você somar, que eu já falei, né? Vai cortar, vai cancelar, então não vai aparecer. Aí aqui eu tenho 1 sobre r quadrado,
Espera só um pouco. Ah, tá certo. 1 sobre r ao quadrado vem para cá, né? Vai multiplicar aqui. Esse 1 sobre r ao quadrado também vai multiplicar aqui, certo? Aí você vai somar. Aí quando você somar isso, você vai ter 1 sobre r quadrado da derivada de z em relação a θ. Da derivada de z em relação a θ. Só que está ao quadrado. Se você coloca em evidência, né? Vai ficar sendo ao quadrado de novo, mas cosseno ao quadrado que dá 1, tá? E aí a gente chega na expressão que ele estava pedindo, certo? Que é exatamente essa expressão aqui do enunciado. Derivada de z em relação a x ao quadrado, derivada de z em relação a y ao quadrado, é a derivada de z em relação a r ao quadrado, 1 sobre r ao quadrado, derivada de z em relação a θ ao quadrado. Tá ok?